Olá, tudo bem? Seja bem-vindo aqui ao canal. Chegamos à terceira aula desse curso de Direito Constitucional e hoje abordaremos as características das constituições brasileiras ao longo dos tempos. Antes de mais nada, tenho certeza que você já sabe. Inscreva-se aqui no canal e ative as notificações para que você não perca nenhum dos vídeos. Na descrição desse vídeo, vou deixar um link para que você baixe de forma gratuita uma apostila sobre direito constitucional que preparei especialmente para você. A primeira Constituição brasileira foi a de 1824, a Constituição do Brasil Império. Apoiado pelo Partido Português, constituído por ricos comerciantes portugueses e altos funcionários públicos, Dom Pedro I dissolveu a Assembleia Constituinte em 1823 e impôs seu próprio projeto, que se tornou a primeira Constituição do Brasil. Apesar de aprovada por algumas câmaras municipais da confiança de Dom Pedro I, essa carta, datada de 25 de março de 1824 e contendo 179 artigos, é considerada pelos historiadores como uma imposição do imperador. Entre as principais medidas dessa Constituição, destaca-se o fortalecimento do poder pessoal do imperador, com a criação do poder moderador, que estava acima dos poderes executivo, legislativo e judiciário. As províncias passam a ser governadas por presidentes nomeados pelo imperador, e as eleições são indiretas e censitárias. O direito ao voto era concedido somente aos homens livres e proprietários, de acordo com seu nível de renda, fixado na quantia líquida anual de 100 mil réis por bens de raiz, indústria, comércio ou empregos. Para ser eleito, o cidadão também tinha que comprovar renda mínima proporcional ao cargo pretendido. Essa foi a Constituição com duração mais longa da história do país, num total de 65 anos. Passamos então às principais definições da Constituição de 1824. O governo era uma monarquia unitária e hereditária. A existência de quatro poderes: o legislativo, o executivo, o judiciário e o poder moderador, estando este acima dos demais poderes, e era exercido pelo imperador. O Estado adotava o catolicismo apostólico romano como religião oficial. De acordo com o artigo 5º da Constituição Federal de 1824, as outras religiões eram permitidas com seus cultos domésticos, sendo proibida a construção de templos com aspecto exterior diferenciado. Os deputados eleitos deveriam obrigatoriamente professar a religião católica. Define também quem é considerado cidadão brasileiro e as eleições eram censitárias e indiretas. Outras definições eram a submissão da Igreja ao Estado, inclusive com o direito do imperador de conceder cargos eclesiásticos na Igreja Católica. Foi uma das primeiras do mundo a incluir em seu texto um rol de direitos e garantias individuais. O imperador era inimputável, ou seja, ele não respondia judicialmente por seus atos. Por meio do poder moderador, o imperador nomeava os membros vitalícios do Conselho de Estado, os presidentes de província, as autoridades eclesiásticas da Igreja Católica Apostólica Romana e os membros do Senado vitalício. Também nomeava e suspendia os magistrados do Poder Judiciário, assim como nomeava e destituía os ministros do Poder Executivo. A segunda Constituição brasileira foi a de 1891, na Primeira República. A Constituição da República dos Estados Unidos do Brasil, de 1891, foi a segunda Constituição do país e a primeira do período republicano, marcando a transição da monarquia para a república. A forma de governo passa a ser república federativa, constituída por 20 estados, que antes eram chamados de províncias, mais o Distrito Federal, que na época era a cidade do Rio de Janeiro. Após a proclamação da República, em 15 de novembro de 1889,
O Brasil assistiu a mudanças significativas no seu sistema político e econômico, decorrentes da abolição do trabalho escravo, ocorrida no ano anterior, ainda no Império. Também decorrida da ampliação da indústria, do deslocamento de pessoas do meio rural para centros urbanos e do surgimento da inflação. Outra mudança foi o abandono do modelo do parlamentarismo franco-britânico em proveito do presidencialismo norte-americano. O Marechal Deodoro da Fonseca, proclamador da República e chefe do governo provisório, nomeou uma comissão de 5 pessoas para apresentar um projeto a ser examinado pela futura Assembleia Constituinte. Dentre as principais características, os principais pontos desta Constituição foram a abolição das instituições monárquicas. Os senadores deixaram de ter cargo vitalício. O vice-presidente da República exerceria, ao mesmo tempo, a presidência do Senado. O sistema de governo passou a ser o presidencialista. O presidente da República passou a ser o chefe do Poder Executivo. As eleições passaram a ser pelo voto direto, mas continuou a ser a descoberto, ou seja, o voto era direto, mas não era secreto. Os mandatos tinham duração de 4 anos para presidente, 9 anos para senadores e 3 anos para deputados federais. E não haveria reeleição de presidente e vice para o mandato imediatamente seguinte, não havendo impedimentos para uma posterior a esse. Também se destacam os seguintes pontos: os candidatos a voto efetivo seriam escolhidos por homens maiores de 21 anos, à exceção de analfabetos, mendigos das praças, soldados, mulheres, religiosos sujeitos ao voto de obediência. Ao Congresso Nacional cabia o poder legislativo, composto pelo Senado e pela Câmara de Deputados. As províncias passaram a ser denominadas estados, com maior autonomia dentro da federação. Os estados da federação passaram a ter as suas constituições hierarquicamente organizadas em relação à Constituição Federal. E a Igreja Católica foi desmembrada do Estado brasileiro, deixando de ser a religião oficial do país. Passamos à terceira Constituição do Brasil, a de 1934, na Segunda República. Presidido por Getúlio Vargas, o país realizava nova Assembleia Constituinte, instalada em novembro de 1933. Com a Constituição de 1934, a questão social passou a assumir grande destaque no país. Direitos democráticos foram conquistados, a participação popular no processo político aumentou, as oligarquias sentiram-se ameaçadas, juntamente com a burguesia, pela crescente organização do operariado brasileiro e de suas reivindicações. A Constituição de 16 de julho de 1934 traz a marca getulista das diretrizes sociais e adota as seguintes medidas: maior poder ao governo federal, voto obrigatório e secreto a partir dos 18 anos, com direito de voto às mulheres, mas mantendo a proibição do voto aos mendigos e analfabetos. A criação da Justiça Eleitoral e da Justiça do Trabalho, a criação de leis trabalhistas, instituindo jornada de trabalho de 8 horas diárias, repouso semanal e férias remuneradas, mandado de segurança e ação popular. A Carta de 1934, no que compete à legislação trabalhista, é bastante progressista, com influências claras das ideias socialistas pré-Revolução de 30. Ela também confirmara o federalismo no Brasil, com estados autônomos em relação à União, mas na prática isso não ocorreu, pois o governo Vargas promoveu desde cedo a centralização do poder. Essa Constituição sofreu 3 emendas em dezembro de 1935, destinadas a reforçar a segurança do Estado e as atribuições do Poder Executivo, para coibir, segundo o texto, movimento subversivo das instituições políticas e sociais. Os principais pontos da Constituição de 1934 são: instituiu o voto secreto, estabeleceu o voto obrigatório para maiores de 18 anos, propiciou o voto feminino,
direito há muito reivindicado, que já havia sido instituído em 1932 pelo Código Eleitoral do mesmo ano. Previu a criação da Justiça do Trabalho. Também previu a criação da Justiça Eleitoral. Nacionalizou as riquezas do subsolo e as quedas d'água no país. Também prevê a nacionalização dos bancos e das empresas de seguros. Determina que as empresas estrangeiras deverão ter pelo menos 2/3 de empregados brasileiros. Confirma a Lei Eleitoral de 1932, com justiça eleitoral, voto feminino, voto aos 18 anos, lembrando que antes era aos 21 anos, e deputados classistas, ou seja, deputados representantes de classes sindicais. Proíbe o trabalho infantil, determina jornada de trabalho de 8 horas, repouso semanal obrigatório, férias remuneradas, indenização para trabalhadores demitidos sem justa causa, assistência médica e dentária, assistência remunerada a trabalhadoras grávidas. Também proíbe a diferença de salário para um mesmo trabalho, por motivo de idade, sexo, nacionalidade ou estado civil. Prevê uma lei especial para regulamentar o trabalho agrícola e as relações no campo, que na verdade não chegou a ser feita, e reduz o prazo de aplicação de uso capião a 1/3 dos originais 30 anos. Passamos à quarta Constituição Brasileira, a de 1937, conhecida como a Polaca, já no Estado Novo. Em 10 de novembro de 1937, Getúlio Vargas revogou a Constituição de 1934, dissolveu o Congresso e outorgou ao país, sem qualquer consulta prévia, a Carta Constitucional do Estado Novo, de inspiração fascista, com a supressão dos partidos políticos e concentração de poder nas mãos do chefe supremo do Executivo. Essa carta é datada de 10 de novembro de 1937. Entre as principais medidas adotadas, destacam-se instituição da pena de morte, supressão da liberdade partidária e da liberdade da imprensa, a anulação da independência dos poderes legislativo e judiciário, a restrição das prerrogativas do Congresso Nacional, a permissão para a suspensão da imunidade parlamentar, a prisão e o exílio de opositores do governo e também a eleição indireta para presidente da República com mandato de 6 anos. Com a derrota dos países do eixo na Segunda Guerra Mundial, o nazifascismo entrou em crise e o Brasil sofreu as consequências dessa derrocada. Getúlio Vargas tentou, em vão, sobreviver e resistir, mas a grande reação popular, com o apoio das Forças Armadas, resultou na entrega do poder ao então presidente do Supremo Tribunal Federal, José Linhares, após a deposição de Vargas, ocorrida em 29 de outubro de 1945. O novo presidente constituiu outro ministério e revogou o artigo 167 da Constituição, que adotava o estado de emergência, acabando também com o Tribunal de Segurança Constitucional. Ao fim de 1945, as eleições realizadas para a presidência da República deram vitória ao general Eurico Gaspar Dutra, empossado em 31 de outubro de 1946, que governou o país por decretos-lei, enquanto preparava-se uma nova Constituição. As principais características desta Constituição é que ela concentrou os poderes executivo e legislativo nas mãos do presidente da República. Estabeleceu eleições indiretas para presidente, com mandato de 6 anos. Acabou com o liberalismo. Admitiu a pena de morte. Retirou do trabalhador o direito de greve. Previu a criação da Justiça do Trabalho. Nacionalizou as riquezas do subsolo e quedas d'água no país e extinguiu a justiça eleitoral e os partidos políticos. Passamos então à quinta Constituição Brasileira, a de 1946, na República de 1946. Essa Constituição ela é datada de 18 de setembro de 1946 e retomou a linha democrática da Constituição de 1934 e foi promulgada de forma legal, após as deliberações do Congresso recém-eleito,
que assumiu as tarefas de Assembleia Nacional Constituinte. Entre as medidas adotadas estão o restabelecimento dos direitos individuais, o fim da censura e da pena de morte. A Carta também devolveu a independência ao Executivo, Legislativo e Judiciário e restabeleceu o equilíbrio entre esses poderes, além de dar autonomia a estados e municípios. Outra medida foi a instituição de eleição direta para presidente da República com mandato de 5 anos. Destaca-se entre as emendas promulgadas à Carta de 1946 o chamado Ato Adicional, de 2 de setembro de 1961, que instituiu o regime parlamentarista. Essa emenda foi motivada pela crise político-militar após a renúncia de Jânio Quadros, então presidente do país. Como essa emenda previa consulta popular posterior por meio de plebiscito, que foi realizado em janeiro de 1963, o país retomou o regime presidencialista, escolhido pela população, e restaurando, portanto, os poderes tradicionais conferidos ao presidente da República. Os principais dispositivos da Constituição de 1946 são a igualdade de todos perante a lei, a liberdade de manifestação de pensamento, sem censura, a não ser em espetáculos e diversões públicas, a inviolabilidade do sigilo de correspondência, também a liberdade de consciência, de crença e de exercício de cultos, a inviolabilidade da casa como asilo do indivíduo, a prisão só em flagrante delito ou por ordem escrita de autoridade competente e a garantia de ampla defesa do acusado. Também previu a extinção da pena de morte, a separação dos 3 poderes e o controle de constitucionalidade abstrato. Passamos então à 6ª Constituição do Brasil, a de 1967, já do regime militar. O contexto predominante nessa época era o autoritarismo e a política da chamada segurança nacional, que visava combater inimigos internos à ditadura militar, rotulados de subversivos. Instalado em 1964, o regime conservou o Congresso Nacional, mas dominava e controlava o Legislativo. Dessa forma, o Executivo encaminhou ao Congresso uma proposta de Constituição que foi aprovada pelos parlamentares e promulgada no dia 24 de janeiro de 1967. Mais sintética do que a sua antecessora, essa Constituição manteve a federação, com expansão da União, e adotou a eleição indireta para presidente da República por meio de colégio eleitoral, formado pelos integrantes do Congresso e delegados indicados pelas Assembleias Legislativas. O Judiciário também sofreu mudanças e foram suspensas as garantias dos magistrados. Essa Constituição ela foi emendada por sucessiva expedição de atos institucionais, os famosos AIs, que serviram de mecanismos de legitimação e legalização das ações políticas dos militares, dando a eles poderes extraconstitucionais. De 1964 a 1969, foram decretados 17 atos institucionais, regulamentados por 104 atos complementares. Um deles, talvez o mais famoso, o AI-5, de 13 de dezembro de 1968, foi um instrumento que deu ao regime poderes absolutos e cuja primeira consequência foi o fechamento do Congresso Nacional por quase um ano e o recesso dos mandatos de senadores, deputados e vereadores, que passaram a receber somente a parte fixa dos seus subsídios. Entre outras medidas do AI-5, destacam-se a suspensão de qualquer reunião de cunho político, a censura aos meios de comunicação, estendendo-se à música, ao teatro e ao cinema, a suspensão do habeas corpus para os chamados crimes políticos, a decretação do estado de sítio pelo presidente da República em qualquer dos casos previstos na Constituição e a autorização para a intervenção em estados e municípios.
A Emenda Constitucional número 1 de 1969. Essa emenda é conhecida informalmente como a Constituição de 1969 e foi uma emenda constitucional editada pela Junta Militar, presidida por Augusto Rademacher, que assumiu as atribuições do presidente da República no Brasil em 31 de agosto de 1969, após a trombose cerebral sofrida pelo então presidente Arthur da Costa e Silva. A emenda foi editada quase 3 anos após a vigência da Constituição de 1967, sendo caracterizada pela incorporação dos atos institucionais, editados até então pelo regime militar, instaurado após o golpe militar de 31 de março de 1964. Ela vigorou por 19 anos, até ser substituída pela Constituição promulgada em 5 de outubro de 1988 e considerada assim a Constituição vigente nas décadas de 70 a 80. Diferente de outras emendas constitucionais que normalmente só destacam as alterações textuais efetuadas, essa emenda trazia a reedição de todo o texto constitucional da Carta de 1967, desde o seu primeiro artigo, mesmo os trechos não alterados, recebendo após essa alteração outras 26 emendas. As principais disposições da Constituição de 1967 concentram no Poder Executivo a maior parte do poder de decisão. Confere somente ao Executivo o poder de legislar em matéria de segurança e orçamento. Estabelece eleições indiretas para presidente, com mandato de 5 anos. Tinha tendência à centralização, embora pregue o federalismo. Restringe ao trabalhador o direito de greve. Amplia a justiça militar e abre espaço para a decretação posterior de leis de censura e banimento. Passamos então à sétima Constituição Brasileira, a de 1988, conhecida como a Constituição Cidadã, já na nova República, e que é a Constituição vigente nos dias de hoje. Em 27 de novembro de 1985, por meio da Emenda Constitucional número 26, foi convocada a Assembleia Nacional Constituinte, com a finalidade de elaborar novo texto constitucional para expressar a realidade social pela qual passava o país, que vivia um processo de redemocratização após o término da ditadura militar. Datada de 5 de outubro de 1988, a chamada Constituição Cidadã inaugurou um novo arcabouço jurídico institucional do país, com ampliação das liberdades civis e os direitos e garantias individuais. A nova Carta consagrou cláusulas transformadoras, com o objetivo de alterar relações econômicas, políticas e sociais, concedendo o direito de voto aos analfabetos e aos jovens de 16 a 17 anos. Estabeleceu também novos direitos trabalhistas, como a redução da jornada semanal de 48 horas para 44 horas, o seguro-desemprego e férias remuneradas acrescidas de 1/3 do salário. Outras medidas adotadas na Constituição de 88 foram a instituição de eleições majoritárias em 2 turnos, direito à greve e liberdade sindical, aumento da licença maternidade de 3 para 4 meses, licença paternidade de 5 dias, a criação do Superior Tribunal de Justiça, o STJ, em substituição ao Tribunal Federal de Recursos, a criação dos mandados de injunção, de segurança coletivo e restabelecimento do habeas corpus. Foi também criado o habeas data, que é um instrumento que garante o direito de informações relativas à pessoa do interessado, mantidas em registros de entidades governamentais ou banco de dados particulares que tenham caráter público. Destacam-se ainda as seguintes mudanças: a reforma no sistema tributário e na repartição das receitas tributárias federais, com o propósito de fortalecer estados e municípios. Reformas na ordem econômica e social, com instituição de política agrícola e fundiária e regras para o sistema financeiro nacional.
leis de proteção ao meio ambiente, fim da censura em rádios, TVs, teatros, jornais e demais meios de comunicação, e também alterações na legislação sobre seguridade e assistência social. Obrigado a você que assistiu esse vídeo até esse momento. Se esse vídeo lhe ajudou de qualquer maneira, curta e compartilhe à vontade. Mostre o seu apoio. Não se esqueça, inscreva-se no canal e ative as notificações para não perder nenhum dos vídeos sobre essa série de Direito Constitucional. Espero mesmo que esse vídeo possa ter te ajudado de qualquer maneira. Vejo você muito em breve no próximo vídeo. Até mais!